A paz do Senhor a todos, mais uma vez, mais uma tarde, mais uma oportunidade que nós estamos aqui para falar que Deus é bom, para falar que nosso Deus tem feito grandes coisas. Como todo tempo Ele tem cuidado de mim e de você. E eu tenho certeza que não é diferente o cuidado de Deus na nossa vida. A gente às vezes fica perguntando, tanta pergunta que vem na nossa mente, mas Deus sabe de todos e como vai resolver e responder todos. Hoje eu estou feliz porque Deus está me dando mais oportunidade, motivo de sorrir, motivo de louvar, adorar, exaltar e bendizer. E falar que Ele é bom, e falar que é a misericórdia dEle que tem me sustentado. Por causa dEle está dando mais oportunidade. Tantas pessoas que estão na UTI, entubado, desacordado, ou não está mais entre nós. E hoje nós estamos aqui reunido para falar que nosso Deus está dando oportunidade hoje, porque ainda Ele tem algo a fazer, a cumprir, a concretizar e realizar na minha e na sua vida. Que nós devemos dar essa oportunidade de deixar Deus trabalhar a nosso favor. Nesse momento eu quero começar com oração. Pai amado, Pai querido, ô Jesus de Nazaré, seja bem-vindo ao nosso meio, nessa live. Toma direção, toma controle, toma tudo que for feito nesse live, que seja feita a tua vontade. Usa a boca da tua serva, que o Senhor conhece a cada coração, o Senhor sabe cada necessidade, o que cada pessoa precisa. Aperta através da tua serva, que o Senhor vem trazer uma palavra de regozijo, uma palavra de segurança, uma palavra de fé, uma palavra de conquista, palavra de salvação, de transformação, de mudança, de realizações que eu tenho na filha de meu Pai. Nessa tarde, não está louvando porque o Senhor é bom, eu tenho dado mais uma oportunidade, tanto eu e como as pessoas que vão assistir essa live. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida no passado, no presente e até esse momento. O Senhor tem me sustentado, tem me cuidado. Dá uma tarde abençoado. Faz o teu trabalhar, faz o teu mover, o seu agir na minha vida, na vida de todos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel na minha vida, mesmo nós somos falhos, fracos e defeituosos. Mas o olhar de misericórdia está sobre nós. Venha fazer algo do teu querer, da tua vontade, na nossa vida, nosso meio. Que haja libertação, que haja pessoas que estão desanimadas, que através dessa palavra trazer um ânimo, um consolo, um conforto, uma esperança, para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, mais uma vez. Eu quero falar que hoje não vai ser diferente. Deus tem falado conosco extraordinariamente. Através desse live, tem pessoa que entra no meu PV e fala, essa palavra caiu bem no meu coração. Deus falou comigo. Deus usou a pessoa que estava na live para falar comigo. E eu creio que essa pessoa não é diferente, que vai trazer a palavra. E eu creio que hoje a nossa irmã Ana Deise, acho que não sei se eu falei o nome certo, né? Mas, como eu falei, Deus ajuda que dá certo, que ela consegue entrar, porque eu tô vendo pessoal na live, mas não tá mostrando que tá online. Eu queria agradecer também a pastora Márcia, Bruna Salles,
E aqueles que sempre foi fiel, desde que eu comecei esse live, tá sempre me acompanhando. Beniela, irmã Beniel, tá sempre me acompanhando. E é um motivo de nós louvar a Deus. Porque tira esse tempo. Esse tempo não é perdido, esse tempo não é em vão. Mas é um momento de nós estarmos todos juntos, reunidos no mesmo propósito, função e objetivo e desejo. É falar de amor de Jesus. E hoje tem um tema muito importantíssimo, que a nossa irmã Ana colocou na cartaz. Sobre para nós deixar nosso fardo, nossa carga aos pés de Jesus. Oh, glória a Deus. Então é uma coisa muito importantíssima essa frase. Eu fico me refletindo várias vezes, né? Depois que ela mandou essa mensagem, a tema que ela quer que eu colocava no cartaz. Mas eu creio que isso aí vem, essa palavra vem de Deus. Por causa, nós temos que deixar nossa fardo aos pés de Jesus. Que ele, o fardo dele é leve, manso e suave. E nessa tarde eu tenho certeza que nessa frase Deus vai usar nossa irmã, que é a serva dele, para falar conosco. Aquilo que nós precisa ouvir, né? Porque eu tenho certeza que a palavra nunca volta vazia. Mas a palavra tem endereço certo. Eu costumo falar que tem destino certo. Quando a gente tá meditando na palavra, ou libera uma palavra, e eu creio que Deus já está trabalhando a favor desse tema. E, irmã Ana, você não está aparecendo online. E acho que no computador não vai aparecer para você fazer live. Ou se você acha que está aparecendo, manda o convite para você participar, para entrar na live, que eu aceito. Porque você não tô conseguindo achar você. Já tô tentando achar você, mas não tô achando você. Você não tá aparecendo na live. Não tá aparecendo de verdade. Porque eu mostro, mas não tá aparecendo. Não sei porquê. Mas se você tá conseguindo achar convite, manda pra mim. Porque no computador não parece. É só no celular mesmo. Porque a pessoa já tentou, não dá. Mas se você conseguir achar, mandar convite pra mim pra eu aceitar, tá bom. Não parece, eu procuro você de todo jeito, não achei você. Não sei porquê, você não tá aparecendo. Online não tá aparecendo. Agora já apareceu. Eita, agora sim. Ah, acho que depois que você carregou no celular, tá mostrando que você não aceitou nenhuma resposta do convite. Eu tô mandando, mas agora você saiu de novo. Ó, acho que no computador não parece. Porque propriamente você está mostrando. Pera, adicionei e aceitei. Aceitei. Oh, glória a Deus, aleluia. Vira a câmera um pouco para outro lado. A sua câmera está cabeça abaixo. Pronto, agora tá bem? Glória a Deus, agora sim. Aleluia. A paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. É muito prazer, privilegiada de você dar esse tempinho para, não para mim, para Deus. Porque a palavra é dele, amém. Nós somos apenas de instrumento, né? Amém. Mas quando nós dá esse tempinho para Deus, é o melhor. Porque ele sabe o que a gente está precisando.
E a palavra como é dele, e eu creio que Deus vai usar você como tem usado todos esses dias. Eu creio que Deus que está comigo, que está com você, não importa onde que você está, porque o nosso Deus, ele não tem bairro, vila, cidade, estado, ou seja, país que ele não alcança, porque ele tem todo o poder, ele é longânimo, onisciente, onipresente, e ele está Amém. fazendo menção em todo lugar que haja uma pessoa que está falando de nome dele. Seja bem-vindo, minha querida, muito prazer. Eu fico sabendo de você por causa do pastor Beto. Ele é uma pessoa muito abençoada, que tem me abençoado muito nesse associação. Ele tem participado da live, mas tem mandado vários contatos. Quando eu pergunto, não, esse é uma benção, esse eu conheço. Então, é motivo de eu louvar a Deus, porque o pastor Beto foi um instrumento, um canal de bênção, para chegar até você, você até a mim. Mas Deus tem um meio de trabalhar, ele usa meio, forma, pessoa, para nos estar sempre unidos. Oi, Bruna Amém. Salles, que Deus te abençoe a sua vida. Fica à vontade, tá bom? Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ah, é bom saber que a tecnologia pode unir nações, não é verdade? É verdade. E junto com todos os irmãos, podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Bom, eu tenho uma palavra para vocês hoje, nessa tarde. Essa tarde, para mim é tarde aqui no Brasil. Não sei se ainda é tarde aí. Ó, na onde que eu tô, é aqui no Brasil que eu tô, mas pessoa que assiste, maioria parte do meu país, outra dos Estados Unidos, outra de Portugal, então o horário muda. Lá no meu país já é mais ou menos 2 horas mais tarde. Ah, tá. Então, a mensagem que eu vou trazer para vocês é uma mensagem, um texto muito conhecido do Salmo 23. Oh, glória. E esse Salmo 23, ele vem falando aos nossos corações, no sentido de que nós devemos aprender com Davi. E Davi, ao escrever esse salmo, ele traz palavras de ânimo e encorajamento para cada um de nós. Palavras que nos remetem a entender que Deus quer o melhor para a sua vida. A entender que você não precisa carregar fardos pesados sobre os seus ombros. A entender que Deus está disposto a te ajudar. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu pergunto a você, quem escreveu esse salmo? Quem escreveu foi Davi. Davi foi o maior rei da sua época. Não existiu maior rei que ele. Era o mais poderoso. Era o mais rico. Era o mais sábio da sua época. Ele conhecia estratagemas de guerra como ninguém. Mas aqui, ele inicia o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Queridos, quando a gente pensa em o Senhor em ser pastor, Davi está aqui dizendo que ele é uma ovelha diante do seu pastor. Ovelha, queridos, não tem vontade própria. Ovelha só vai para onde o pastor manda. E quando a ovelha se desgarra, o pastor vai lá com o seu cajado e traz ela de volta. Ovelha, ela é submissa ao seu pastor. E Davi, o poderosão da sua época, está aqui dizendo que apesar de todo o poder que ele tinha, ele era submisso ao seu pastor. Ele inicia dizendo: ô Senhor, assim como nós temos que ser submissos ao nosso pastor, nosso querido Deus. Se você quer livrar os fardos da sua vida, comece sendo submisso em tudo ao Senhor. E nada te faltará. Nada.
Mesmo que você não tenha dinheiro, nada vai te faltar, porque Deus vai fazer o milagre acontecer para você ser abençoado. Mesmo que você esteja sozinho, nada vai te faltar, porque o Deus vai estar com você, te ajudando, te abraçando, te dando carinho. Nada vai te faltar. E ele continua aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me para junto às águas de descanso. Quem repousa em verdes pastos está tranquilo, está relaxado, está confiante. Muitas vezes nós carregamos fardo da preocupação. E o fardo da preocupação não nos deixa relaxar. Preocupação é uma palavra que traz para a gente aflição ao nosso coração. Uma pessoa preocupada, ela está vivendo metade no presente e metade na coisa que ainda não aconteceu. Ela está preocupada com o futuro, mas vivendo metade da sua vida. E o Senhor, esse salmo nos diz que Davi, diz que o Senhor nos faz deitar em verdes pastos, em águas tranquilas, águas de descanso. Se você está em Deus, você não tem o fardo da preocupação na sua vida. Sabe por quê? Porque você entrega tudo a Ele, a Ele, a Ele. Entregue a sua vida nas mãos dEle. Deixe qualquer preocupação que você tenha nas mãos do Senhor, porque é Ele quem vai te ajudar a resolver. Não adianta ficar com o seu coração aflito hoje. Espere. Confie, ore ao Deus que você serve. Você é filho, filha do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem luta as suas batalhas. É Ele quem te guarda. Traga à sua memória tudo aquilo que te traz esperança. Veja de onde você saiu e onde Deus te colocou. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Trabalhe o hoje. Quantas pessoas precisam tomar remédio por ansiedade? Fica tomando remédio porque é pessoa ansiosa. A Bíblia diz que a gente não está ansioso por coisa alguma. Sabe por quê? Deus está cuidando de tudo. Confie, Deus está cuidando de tudo. Você não precisa se afligir, não precisa se preocupar. E ele continua aqui, olha. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Quantas pessoas já sofreram injustiça, né? Você talvez já tenha passado por injustiça. De pessoas que falaram mal de você. Ou de pessoas que já fizeram algo contra você. Você sofreu injustamente. Davi aqui nos ensina a deixar o fardo da injustiça aos pés do Senhor. Seja o que for que tenham feito mal a você, libere perdão. Libere perdão. Porque estar hoje amargurado por causa de injustiça só faz mal a você. Não a quem te fez injustiça. É necessário liberar perdão para que você tenha paz no seu coração. É necessário também que você creia que Deus é o justo juiz na sua vida. Ponha esta causa nas mãos de Deus e deixa que Ele vai agir por você. Pode deixar que Deus vai operar. Então, você pode pedir a Deus hoje, guia-me pelas veredas da justiça. E se por acaso alguém fez alguma injustiça contra você, falando ou através de atos contra você, tenha certeza, Deus ele vai estar agindo. O que importa agora é que você esteja com seu coração em paz. Libere perdão para essa pessoa. Esqueça o que foi feito. Esqueça. Bote lá para trás, lá para o passado e prossiga para o alvo que é Jesus na sua vida. Não olhe para o ruim que aconteceu lá atrás. Olhe para cima, para o Deus que você segue. Olhe para frente. Seu alvo é Jesus. Seu alvo é a vida eterna.
Enquanto você não perdoar essa pessoa, você não terá paz. Aleluia. Aí você pode dizer assim, Ana Deise, mas aí eu vou liberar perdão, a pessoa fez tudo errado. Eu é que tenho que liberar perdão? Sim, porque você que precisa aliviar o seu coração. Nessa tarde, Deus está falando para você, libere o perdão para quem te fez mal e esqueça dessa pessoa. Deixa que Deus vai agir. Se você crê em Deus, você pode liberar perdão e deixar para trás. Siga para frente. Vire essa página na sua vida. Depois aqui diz, ó, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Estamos em tempo de pandemia, em que muita gente está morrendo, muita gente está sofrendo, muita gente está à beira da morte, mas o crente fiel a Jesus não teme. O crente fiel a Jesus não teme, porque ele sabe que Deus é com ele. Ainda que a pessoa ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque Deus está com ele. A sua vara, o seu cajado o consolam. O crente vê essa vida aqui como passageira. O nosso alvo é a eternidade. São as mansões celestiais que Jesus está preparando para cada um de nós. Então nós não temos que temer pandemia, não temos que temer doença nenhuma. Temos sim que nos cuidar. Temos que usar máscara, o álcool gel. Temos que nos cuidar, obedecer. Porque a Bíblia manda nós obedecermos os nossos governantes. E os governantes mandam nós tomarmos toda a precaução. Mas, mesmo com toda a precaução, eu não vou temer sair à rua para evangelizar. Eu não vou temer sair à rua para pregar o evangelho. Eu fico muito triste porque eu tenho visto muitas igrejas fechadas, no momento em que a igreja tinha que estar aberta e pregando para aquelas pessoas que estão em situação tão difícil agora. Quantas pessoas por causa da Covid ficaram desempregadas? Quantas pessoas por causa da Covid perderam seus pais, perderam seus avós? Gente que está precisando de um alento. E as igrejas fecharam portas. Mas graças a Deus que existem homens e mulheres de Deus, onde estão igrejas com portas abertas, ali pregando o evangelho, levando uma palavra de esperança para este mundo que jaz no maligno. Glórias a Deus, porque existem pessoas que sabem que nada vai lhe faltar, que nada devem temer. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Jesus também falou que nesse mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, meus irmãos, nós temos que ter bom ânimo, nós temos que crer no Deus do impossível, no Deus que salva, no Deus que cura, no Deus que batiza. Nós temos que crer no Deus das nossas vidas, o único Deus onipotente, onipresente, onisciente e que milita por aqueles que são seus. E a palavra continua aqui. Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, onde que vara e cajado vai consolar? Vara e cajado vai repreender, não é verdade? É para isso que serve a vara e o cajado, para repreender. Mas a vara e o cajado do Senhor nos consolam, porque Deus só repreende aqueles a quem Ele ama. Porque Deus só cuida de nós com carinho. E o seu cajado não é um cajado para nos ferir, é um cajado para nos proteger, é um cajado para nos salvar, aleluia! É um cajado em que nós queremos estar junto dele, com ele sempre, porque ali nós temos descanso, ali nós temos esperança, ali nós temos a nossa vitória. E continuando aqui, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
preparar uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos. Quando você deixa o fardo nas mãos do Senhor, o fardo de angústia, sabe? O fardo de tristeza, o fardo de preocupação, todos os seus fardos na mão do Senhor. E você confia, liberando perdão para quem te fez mal. Você sabe que Deus vai preparar uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Porque os seus inimigos, eles vão ver a vitória na sua vida. Mas não por uma questão de vingança. Meus irmãos, eu não gosto quando a pessoa fala, olha, os teus inimigos vão contemplar a tua vitória e eles vão cair, eles vão sumir. Não, eu não gosto disso. Isso é vingança. O crente não pode pensar em vingança. Os nossos inimigos vão contemplar a nossa vitória para se arrepender e se tornarem como nós. Oh, glória. Ore para que os seus inimigos se convertam. E eles se juntem a você, pregando o evangelho, sendo luz nas trevas. Aleluia. E aí, continuando. Unges a minha cabeça com óleo. Queridos, no tempo de Davi, os pastores usavam óleo para várias coisas. Quando a ovelha se machucava, você sabe que a ovelha ela não faz essa articulação aqui, ela faz articulação para trás. Então, ela não consegue coçar o nariz, por exemplo. Então, quando uma mosca, um inseto, pousava aqui, que é úmidozinho, no nariz da ovelha, e deixava ali suas larvas, aquilo ia fumegando, e a ovelha é capaz de ficar doida, ela bate em pedra, bate em tudo, para poder se livrar daquilo que ela não consegue coçar o nariz dela. Mas o pastor vai lá com um óleo repelente e coloca aquele óleozinho ali para repelir toda a praga que vier sobre aquela ovelha. A ovelha macho, quando está interessada numa ovelha fêmea, os machos batem cabeça entre si até um ficar de pé e o outro ficar machucado. O pastor, então, coloca o óleo na cabecinha da ovelha para quando eles baterem entre si, não haver machucado, para escorregar. E se por acaso houver alguma ferida, o pastor coloca o óleo naquela feridinha para ela cicatrizar. Quando Davi fala que derrama o óleo sobre a minha cabeça, eu pensei nisso. De que nós, seres humanos, muitas vezes, o inimigo quer colocar larvas dele, sabe? Um inseto maligno dele na nossa cabeça, para nós podemos ficar loucos com pensamentos ruins. Então, nós devemos pedir que Deus coloque o óleo sobre a nossa cabeça para termos os nossos pensamentos purificados. Se por acaso alguém nos magoar, que Deus coloque o óleo sobre a nossa cabeça para que possa limpar toda a mágoa do nosso coração, da nossa vida. E se por acaso houver alguma ferida aberta no nosso coração, que Deus derrame o óleo dele sobre a nossa cabeça para nós sermos completamente sarados. Aleluia! Que o óleo do Senhor esteja sobre a sua cabeça para te sarar, para te ajudar, para repreender todo o mal do inimigo sobre sua vida. E aqui diz: o meu cálice transborda. Naquele tempo, meus irmãos, quando uma pessoa chegava na tenda ou na casa do hebreu, ele mandava servir um melhor vinho. E se a pessoa fosse uma pessoa muito querida, o servo iria despejar aquele vinho, despejar e fazer transbordar aquele cálice para que todos que estivessem ali pudessem ver que aquele convidado era um convidado ilustre. Que o seu cálice esteja transbordando diante do Senhor. Que ele seja a única figura ilustre na sua vida. Que ele seja o único a quem você deve a sua vida, o seu coração.
que Ele seja o único Senhor da sua vida. Que todos os fardos que você tiver, você possa colocar diante dEle, para que Ele possa te ajudar a carregar. E aí, meus irmãos, finalizando de bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos. Davi aqui tem uma certeza inabalável que a bondade e a misericórdia de Deus o seguirão todos os dias. Não é no dia só da alegria. Aleluia. Não é no dia só que você está reunido com a família. É todos os dias. E essa certeza, ele tinha no coração. Muitas pessoas carregam o fardo da incerteza. Carregam o fardo da dúvida. Deixam a dúvida morar no coração. Isso é ruim para você. Se você que segue o Senhor, saiba, há uma certeza para a sua vida. A bondade, a misericórdia de Deus te seguirão. E você não vai precisar ir atrás, não, queridos. A gente não precisa ir atrás de pregador famoso, a gente não precisa ir atrás de gente do repleplé, ou de gente batizada, ou de gente que... Não, a gente não precisa ir atrás, sabe por quê? Porque se você for fiel a Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão a você. Vão vir atrás de você, vão te perseguir, vão te encontrar, e você vai estar cantando o hino de vitória. Aleluia. E para finalizar, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras versões diz, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você que não tem certeza da sua salvação, este salmo diz para você: deixe o seu fardo de culpa, o seu fardo de pecado, o seu fardo de tudo que não agrada a Deus. Deixe e tome o fardo do Senhor sobre si, porque o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Tenha absoluta certeza de que Deus estará com você. Entregue o seu coração a Ele. Sabe por quê? Você entregando o seu coração a Ele, Ele tudo fará por você. Ele vai estar com você. Ele vai curar você. E você vai poder habitar na casa do Senhor por longos dias ou para sempre. Por longos dias aqui na terra, cumprindo a vontade dEle. A Bíblia fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos a uma igreja. Como é bom estar na igreja, cantar hinos. Como é bom estar na igreja e ouvir a palavra do Senhor. Se você ainda não frequenta uma igreja evangélica, procure uma igreja evangélica para congregar. E saiba que se você entregar o seu coração para o Senhor, você habitará eternamente na glória de Deus. Porque o Senhor, Ele quer a todos salvar. Jesus disse que foi preparar lugar para cada um de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Tome essa alegria para a sua vida. Não se preocupe com o que pode vir a acontecer amanhã. Preocupe-se em adorar ao Senhor, em dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. Diante de Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Creia que Deus faz milagre. E melhor ainda, seja milagre nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Leve amor, leve carinho, leve respeito. Onde você estiver, no quadrado que você estiver, seja ali uma pessoa honesta, seja ali uma pessoa que fala de Deus, seja ali uma pessoa que não se preocupa com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Entregue todos os fardos na mão do Senhor.
tudo aquilo que você carrega, deposite aos pés da cruz do Calvário. E Ele vai estar fortalecendo a sua vida. E Ele vai estar usando você poderosamente. E Ele vai estar fazendo milagres acontecerem na sua vida. Eu espero que essa palavra tenha sido profunda no seu coração. E você possa dizer glórias a Deus e aleluia. E você possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Essa é a minha palavra para todos vocês. Muito obrigada, minha querida, por essa oportunidade. Eu que agradeço, que palavra, meu Deus do céu. Deus usou poderosamente para falar comigo. E é um privilégio grande estar a missionária Cris Pinheiro, tem a pastora Márcia, a pastora Sandra, Zé Luiz, tem várias pessoas que estão participando. Eu sou um privilegiado de você fazer parte dessa live. Trazer uma palavra de conforto, de esperança, de confiança, para nós acreditar conforme o salmista Davi venceu. Porque ele teve fé e confiante, certeza que é o pastor dele. Estava cuidando dele no mínimo detalhes. Que palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha 15 anos quando eu perdi a minha mãe. E minha mãe... Falta 40 minutos, pode ficar à vontade. Tá. A minha mãe, eu me converti na minha casa. A minha casa era um centro de macumba. E a minha mãe era dona do centro de macumba. E quando eu tinha 9 anos, a minha mãe me introduziu, né, nessa macumba, nesse centro. E eu comecei a ter visões e vinham pessoas de vários lugares para se consultar com a menina de 9 anos que adivinhava a vida das pessoas. E aí, opa, quase caiu aqui. E aí, minha querida, quando eu cresci, eu tinha 15 anos, os pastores foram na minha casa para fazer um culto. Minha mãe deixou pastores irem na minha casa fazer culto, porque ela dizia que os crentes, quando iam lá em casa, nas quartas-feiras à noite, eles davam um banho de descarrego na casa, porque a minha casa era grudada no centro de macumba. E numa dessas quartas-feiras, eu me converti, e eu tinha 15 anos. E ao me converter, eu comecei a orar pela minha família, pedindo a Deus que o Senhor pudesse transformar a minha mãe, a minha casa. E depois de um tempo, eu orei muito, muito, muito. E aí a minha mãe, ela veio ser acometida de uma doença chamada câncer. E ela tentou na macumba se curar dessa doença. Fez vários despachos e não conseguiu. Aí um dia o pastor perguntou, numa dessas quarta-feiras que ele ia lá em casa, ele perguntou se minha mãe queria aceitar Jesus e ela aceitou Jesus de todo o coração. O pastor pegou aqueles bonecos todos que estavam no centro, quebrou aquilo tudo, tirou aquilo tudo de lá. E aí eu comecei a orar. Eu comecei a orar porque eu já tinha sido batizada e eu comecei a orar para Deus tocar no coração da minha mãe, dela também ser batizada nas águas. E comecei a orar, porque eu sabia que o dia que ela fosse batizada nas águas, a história dela ia mudar. E minha mãe, então, depois de um tempo, ela resolveu se batizar nas águas. O meu pai se converteu. O meu pai também foi para a igreja. E aí nós começamos a orar. E, meus irmãos, durante 7 anos, nós oramos pela minha mãe para que ela pudesse ser curada daquele tumor. E depois de 7 anos, o Senhor levou a minha mãe. E aí eu pude dizer, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu era uma adolescentezinha muito assim, apegada a coisas materiais. E Deus foi começando a transformar a minha vida. Ali eu tive que tomar conta da casa. O meu pai teve um derrame, teve o segundo derrame, teve o terceiro derrame. No quarto derrame, o meu pai
que é AVC, né? Que é acidente vascular cerebral. No quarto derrame, o meu pai ficou entrevado numa cama, não podia mais andar. E ele não aceitava que ninguém cuidasse dele, só tinha uma irmãzinha que ia lá em casa cuidar dele. E aí eu fazia faculdade. Quando eu chegava à noite, eu que ia dar janta para o meu pai, eu que ia dar banho no meu pai. Mas eu estava feliz porque eu tinha ali a minha casa e eu tinha o meu pai. Mas teve um dia, em março, quando choveu muito, aqui no Rio de Janeiro chove muito em março, houve uma chuva muito grande e a minha casa desabou. E só deu tempo, quando começou o desabamento, de chamar os vizinhos para nos socorrerem e tirarem o meu pai daquela cama, porque eu não conseguiria tirar o meu pai dali. E aí, meus irmãos, nós levamos o meu pai para a casa de uma irmã da igreja, e ali eu perdi a minha casa, eu perdi as minhas roupas, eu perdi tudo que eu tinha naquele desabamento. Mas eu ainda tinha o meu pai. E quando eu perdi aquela casa, eu falei, Senhor, mais uma vez eu te digo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto eu tiver vida, eu vou te adorar. E aí o meu pai, a gente não sabia, mas por causa daquele desabamento, ele tinha infartado e o coração dele estava fraco. E depois de mais ou menos um mês e meio, meu pai veio a falecer. E eu fiquei sozinha. Eu não tenho irmãos, eu fiquei sozinha. E de novo eu disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, mas todos dois, eu tenho certeza que foram salvos em Cristo Jesus, porque todos dois batizaram nas águas, todos dois estavam servindo ao Senhor na igreja. Então, eu tenho absoluta certeza que um dia eu vou encontrar com eles nas mansões celestiais. E quanto a mim, que era uma adolescente muito apegada a coisas materiais, Deus precisou me tirar tudo isso para que eu pudesse enxergar que a minha alegria não estava naquilo que eu vestia ou naquilo que eu ostentava. A minha alegria está no Senhor, Deus do universo, que é galardoador daqueles que o buscam. A minha alegria está no Senhor. E a partir de então, meus irmãos, minhas irmãs, eu passei a pregar a palavra do Senhor. Pregar esse evangelho maravilhoso. E eu vou dizer para vocês, assim como Davi falou, né, que a misericórdia, a bondade e a misericórdia seguiriam ele, na minha vida, Deus fez com que a bondade e a misericórdia me perseguissem de tal forma que eu perdi um pai e uma mãe, mas eu ganhei para mais de 200 pais e para mais de 200 mães, porque as pessoas da igreja me tomaram como filha, me adotaram. O meu pastor me adotou. No dia dos pais, eu tenho o maior problema, porque eu tenho que dar presente para um monte de pai lá da minha igreja. No dia das mães, a mesma coisa. Graças a Deus por isso, porque Deus proporcionou para mim tudo muito mais do que em dobro. Eu perdi a minha casa, mas Deus me deu condições de trabalhar. Eu fiz a primeira faculdade de jornalismo, fiz a faculdade de relações públicas, fiz o mestrado em qualidade, na verdade eu fiz 4 faculdades, fiz pós-graduação em marketing, e com isso eu fui tendo um trabalho, e eu hoje já tenho tudo recuperado. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho roupa, mas nada disso pode ser mais importante do que o Deus que eu tenho na minha vida, que me abençoa. Eu não sou merecedora, mas ainda assim a misericórdia dele me alcança. E ele tem sido fiel à palavra, e a palavra dele diz que aquele que segue a Deus, oh, aleluia! Se você segue ao Senhor, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Todas as coisas. Vou te dizer que nem sempre tudo é perfeito. Não, nada, pelo contrário. Quanto mais a gente se apega à palavra, quanto mais você faz a obra, mais o inimigo vai vir atrás de você. Mas sabe de uma coisa? Da mesma forma que ele vem, ele cai. O inimigo não pode te atingir. Sabe por quê? Porque você e Deus é maioria. Você com Deus é maioria. O inimigo pode até lançar setas, mas Deus tem um escudo para te proteger. Aleluia!
Glória A a Deus, palavra aleluia. diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, não é? E o inimigo está ao nosso derredor. Derredor. Mas os anjos do Senhor estão ao seu redor. Então, para ele chegar a você, ele vai ter que guerrear com um monte de anjos do Senhor aí que vai estar acampado ao seu redor. Você só vai ser atingido pelo inimigo se você falar assim, ó, peraí, deixa eu botar a cara ali que eu quero ver o que o inimigo está fazendo. Só. Se você não fizer isso, você não vai ser atingido pelo inimigo. E se Glória a Deus, você aleluia. estiver sendo perseguido pelo inimigo que está ao seu derredor, sabe o que você tem que fazer? Não temas. Jesus, a palavra de Deus diz, não temas porque estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Está lá em Isaías. Você olha, sabe para onde? Para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Porque se você ficar olhando para o seu derredor, você vai ver problemas, você vai se assustar com doenças, você vai se assustar com pessoas que vão praticar o mal contra você, você vai se assustar, vai temer o dia de amanhã. E você não pode ficar assim. Olhe para Deus. Sabe por quê? Porque dele só vem coisa boa. Olhe para Deus. É Ele quem te justifica. Você não precisa ficar se explicando para ninguém. É Deus quem te justifica. Se alguém faz mal a você, se alguém fala mal para você, libere perdão e vá fazer a sua vida ser feliz com Deus. Porque enquanto você estiver olhando para o passado, você vai estar perdendo a glória de Deus na sua vida, no seu presente. Enquanto você estiver olhando para trás ou choramingando, você vai perder de vista o trono da graça de Deus bem pertinho, bem aqui no alto, pertinho de você. Hoje eu prego a palavra do Senhor. Deus tem abençoado a minha vida poderosamente. Eu não tenho tempo para pensar em problema, porque eu estou o tempo todo fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus. Aleluia, aleluia. Eu não tenho tempo para me preocupar com essas coisas do mundo. Por quê? Porque eu estou preocupada com as coisas de Deus. Eu estou trabalhando para o meu Senhor. E isso tem preenchido a minha vida. Nada tem me faltado. Nada tem me faltado. O Senhor tem preenchido todas as lacunas. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que pedir a todos os dias que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para agir. Sabedoria. Pedir discernimento também. Porque muitas vezes as coisas que vão estar acontecendo na sua frente podem parecer uma coisa, mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver outra. Glória a Deus. Sabedoria. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Eu sei que o meu Deus vive, o meu Redentor vive. E Ele tem me abençoado muitíssimo. Hoje eu trabalho com esse trabalho aqui que se chama OCC, Operação Criança com Cristo. E nós estamos fazendo um trabalho aqui no Rio de Janeiro de evangelizar. A nossa meta esse ano da OCC é evangelizar 65 mil crianças este ano. Fazer um trabalho de levar a palavra de Deus para 65 mil crianças. Peço a vocês que orem por nós. Orem pelas igrejas do Rio de Janeiro. Orem por esse trabalho. Porque é difícil entrar em comunidade. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas tem muito problema para a gente entrar na comunidade. Tem barricada. Mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso e é Ele que está indo à nossa frente. Nós vamos entrar nas favelas e levar a palavra do Senhor àquelas crianças que hoje estão servindo ao inimigo e vamos resgatá-las para Jesus. Que você esteja sendo um parceiro de oração nosso, para que nós possamos cumprir a nossa meta de alcançar 65 mil crianças para Cristo através da Operação Criança com Cristo. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que a gente tem o maior prazer de fazer.
Quando a gente ama aquilo que a gente faz, nenhum trabalho é fardo. Pelo contrário, se torna diversão, se torna prazer. E como é bom trabalhar para o Senhor. Como é bom fazer a vontade dEle. Como é bom ter a certeza de que você está fazendo a vontade de Deus na sua vida. Experimente isso se você ainda não tem. Trabalhe para o Senhor e deixe que Ele vai estar trabalhando por você em todos os detalhes, em tudo que você imaginar. Deus vai estar operando na sua vida milagres e maravilhas. Assim como Ele operou na minha, assim como Ele me deu uma família abençoada, como Ele me deu bens materiais, eu desejo que Deus também faça o mesmo por você, na medida em que você se dedica a Ele. Ore, leia a palavra do Senhor todos os dias. A gente costuma dizer que ama a Deus, mas preste atenção. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente quer estar perto dessa pessoa, não é verdade? A gente quer falar bem dessa pessoa para todo mundo, não é verdade? Mas como que muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não querem ler a palavra dele? Que amar é esse? Não querem conhecer ele, porque para conhecer a Deus está aqui, ó. Você só conhece a Deus se você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia todos os dias. Você não pode dizer que ama a Deus se você não lê a Bíblia todo dia. Se você não ora, não conversa com Ele todos os dias. Então você não ama. Ah, Ana Deise, mas eu não tenho tempo. Tempo, quando a gente quer, a gente arranja. Quando você estava namorando, você não arranjava tempo para beijar na boca? Então, tempo, quando a gente quer, a gente arranja. Se você não tem tempo, ore a Deus pedindo tempo. Eu tinha um problema que eu não conseguia ler a Bíblia no ônibus. E eu queria muito ler a Bíblia toda em um ano. E eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda, eu quero ler a Bíblia toda em um ano. Só que o único momento que eu tinha para ler a Bíblia era no ônibus, quando eu ia para o meu trabalho. Na época, eu trabalhava num determinado lugar que eu pegava um ônibus e enfrentava um engarrafamento de 1 hora. Nesse engarrafamento era o momento certo para eu ler, mas eu não conseguia, eu passava mal, eu enjoava quando eu lia dentro do ônibus. Aí eu orei a Deus, eu pedi para Ele me curar. E aí todos os dias eu lia um pouquinho, um versículo só, até que um dia eu consegui ler um capítulo inteiro. Glória a Deus. Até que um dia eu consegui ler 3 capítulos dentro de 1 hora. E assim foi. E meus irmãos, eu consegui ler a Bíblia toda em um ano. Maravilhoso. Deus me deu essa oportunidade. Vai dizer que eu fiquei curada? Eu fiquei curada sim, foi milagre de Deus. Glória a Deus, aleluia. Acontece que tem muita gente que fala em Deus, fala de oração, mas não acredita na oração. Se você orar com fé, você pode pedir com fé que Deus vai abençoar. Glória a Deus. Se você não pedir para os seus próprios deleites, né? Verdade? Porque também eu posso pedir, eu quero uma casa de 3 quartos, eu quero viajar para os Estados Unidos. Isso aí é para o seu próprio deleite, né? Eu, se fosse Deus, não te abençoava, não. Mas se você pedir com fé, crendo que vai receber, e se esse pedido for para a honra e glória do nome dele, você vai receber. A oração, ela tem um poder fortíssimo, meus irmãos. Aleluia. Se todo crente soubesse disso, tomaria posse dessa bênção. Então, que Deus abençoe sua vida. Minha irmã querida, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, você trouxe um tema muito desafiador, né? Que quando a gente deixa o fardo aos pés de Jesus, tudo vai bem. E tudo que você tem falado desde o início,
E Deus tem tirado algo de você, mas Ele sabe o porquê. A nossa vida, eu posso falar sempre, esse é um frase que eu falo desde quando eu estava no meu país. Nossa vida é cheia de mistério. Nós tenta decifrar, até desenhar na nossa mente, mas só Deus nos conhece, Ele sabe o destino, assim, o tempo certo de fazer tudo o que Ele faz. Quando nós deixa o fardo dele, o fardo nosso na pé dele e carrega dele que é leve, mais suave, ele vai nos dar aquela oportunidade, como a senhora acabou de falar. Quando a gente tem desejo, almeja algo espiritual, Deus manda providência na outra área que vai suprindo. Porque quando eu cheguei ao Brasil, era em 2014, a pessoa tirava risada de mim, porque eu não sabia falar português direito, eu sofria pra caramba. Então, eu queria falar, eu falei, Senhor, o Senhor falou que ia colocar na meio dos grandes. O Senhor falou que eu ia ser uma serva pregadora. Como que eu vou pregar desse jeito? Eu não sabia falar. Eu chorava, sem desesperadamente, porque eu ia falar uma coisa, acaba ofendendo na parte que eu ia elogiar. Então, o esforço, o desempenho, quando a gente deseja algo, eu falei, porque praticamente quando o pastor me chamava, hoje a missionária Neuza vai orar. Quando eu orava, a pessoa não entendia nada, porque eu orava só na minha língua. Eu louvava só na minha língua. E eu misturava. Às vezes tem palavra que eu ia traduzir na minha língua, mas só que era errado aqui. Então, sabe o que eu fiz? Eu fico orando. Falei, Senhor, não aceito. Eu estou num país diferente, cultura bem diferente, a linguagem bem diferente. Mas se o Senhor quer que eu sirvo a ti, o Senhor sabe o desejo do meu coração, sabe que antes de eu chegar aqui, o Senhor já tinha falado que o Senhor ia me trazer até aqui, ia cumprir as promessas. Então, o Senhor responsabiliza, porque eu quero servir o Senhor, eu quero meditar na palavra, mas tudo é em português. Então, hoje, nesses 7 anos, eu louvo a Deus. Porque eu não sei português direito ainda, eu sofro bastante. Mas, naquele dia que eu cheguei com hoje, eu louvo a Deus. Porque é desempenho, é esforço, é desejo. Amém. E é acreditar que Deus pode tudo. Porque Ele é dono de todas a linguagem. Porque Ele nos criou, Ele nos formou, Ele que nos capacita, Ele que nos ordena. Então, se a gente está com Jesus, como a irmã tem dado testemunha, mesmo naquele momento no ônibus, você pode aproveitar para dormir, relaxar, fazer outras coisas, ou mexer no celular, mas você queria ter mais intimidade com Deus através da palavra, porque para nós ter encontro com Deus é através da palavra, através da oração. E nós, hoje, graças de bom Deus, mesmo aqui no Brasil, eu tenho conexão da minha pastora. Hoje ela me avisou que não podia entrar, porque o marido dela, como está com problema de AVC, teve derrame, ela que está cuidando, ela dirige a igreja. Então, é muita responsabilidade. E ela tem me dado um ensinamento muito boa, porque eu estou fazendo live por causa desse convite que ela fez para mim. Mas eu aprendo como? Porque ela me colocava, ela não, ainda bem que ela não está na live para escutar. E aí eu sou intercessora de um grupo no WhatsApp, na Zoom, toda madrugada. Aqui é 4 horas da madrugada que dá. Nós ficamos orando, intercedendo para a nação, para a família, para a comunidade, para governo e tudo em geral, inclusive aquelas pessoas. Eu tenho um caderno de oração que coloco o nome de todo mundo e falar, Senhor, eu não sei, não conheço a pessoa, não conheço o endereço, não conheço o desejo, mas através de essa oração, esses nomes que eu tenho, eu falei, oro em geral. E Deus vai fazendo a obra, tem muita pessoa que dá no testemunho desse live, e é assim que Deus trabalha. A missionária Cris Pinheiro, ela foi um tempo que ela trouxe uma palavra boa também. Então, Deus tem usado várias pessoas para participar dessa live, para mostrar que Jesus
alcança o coração de vários países, várias cidades, estados, tem várias pessoas que participam, porque você é mais uma abençoada que Deus tem colocado na minha vida, que vai estar na oração, eu creio. Amém. E eu creio que e Deus vai abençoar ainda mais, porque enquanto você está fazendo, olha o desejo do seu coração, eu fico imaginando essas crianças que você tem desejo de alcançar. Mas nada é impossível quando a palavra de Deus fala que nós busca a vontade, o reino, a justiça, o querer, o fazer dele, ele vai cuidar da nossa vida, nossa causa, do nosso problema. Porque você focou em algo muito importante, que você não tem tempo de focar no problema, da situação, na circunstância, porque você tem um trabalhar com Deus para fazer. Então, tem que ser com ordem e com decência. Você trouxe um tema muito importante, e falou muito ao meu coração. Eu creio que tem destino certo, já falou com todas. Que Deus abençoe a sua vida. Porque quando eu pedi para você fazer esse live, você não mediu esforço, não recusou, não rejeitou, né? E Deus tem um jeito de trabalhar. Você tirou esse tempo, não é perdido. E todas essas pessoas que estão participando não é perdido. E eu agradeço muito a cada um. Porque eu sei que a recompensa não vem de mim, eu não tenho nada para dar. Mas eu creio que através de nós estarmos unidos no mesmo propósito, missão, desejo, objetivo, que nosso foco é o céu, é a vida eterna, é a presença, é a plenitude, e cuidar de Deus na nossa vida, ele vai fazer, ele vai continuar operando. E é como você falou, ele tira tudo que nos... que seja um pedra de tropeço, ou algo que está impedindo de nós chegar até ele tira. Quando eu aceitei Jesus, a mesma coisa aconteceu comigo. Eu criei num lar diferenciado, que não tem nada a ver com Deus, e eu também odiava Deus. A minha casa pegou fogo, perdi tudo. Mas Deus tem um caminho, um trabalhar. Ele usou pessoa de outro país para me conduzir, porque a gente foca, a gente fala, aceita Jesus como único Salvador. Mas quando eles fazem o convite, que eu acho errado, hoje eu falo para as pessoas. Eu não falo que Jesus vai dar isso, isso, isso. Porque ele tem poder de dar sim. Mas na Bíblia ele não prometeu que ele vai dar aqui nesse mundo. Nós sabemos que nós somos peregrinos passageiros. Eu falo que Deus tem poder de tudo, ele tem autoridade, ele é dono de tudo. Do ouro, da prata e tudo que nós queremos. Mas, às vezes, ele impede nos dar algo, se ele saber que nós foca muito naquele área, principalmente algo material. Então, quando a pessoa falou para mim, e de palavra de Deus, uma amiga da minha irmã, e ela fala, olha, você está numa situação desse aí, Deus vai dar. E a gente vai ficar pensando, Deus vai dar com ele dono de ouro de prata. A pessoa já pensa, Deus já vai dar casa, já vai dar carro, já vai dar dinheiro, já vai me abençoar. Só que Deus já abençoa mesmo. Só que quando, às vezes, a gente acaba incomodando, como que eu posso falar? A gente sinta no comodismo, fica aproveitando desse momento, que a gente não tira mais para orar, não tira mais para meditar. Chega na hora do culto e fala, não vai hoje. Eu vou na domingo que vem. Então, praticamente, porque nosso culto lá no meu país é de manhã de cedinho. Então, às vezes está aquele friozinho, a gente já fala, não vai hoje não. Quando chega, a gente já ocupa tempo no trabalho. Deus já abençoa. A gente ora, não sei se acontece na sua igreja, mas já acho que é uma coisa que acontece em todos os lugares. Vamos orar para Deus já abrir porta de emprego. A gente ora, jejua, consagra, porque quando a gente está numa situação difícil, que precisa de algo, a nosso foco fica orando, meditando, jejuando. Onde que a pessoa fala que vai dar, vai dar. E aí o que acontece? Deus já abre porta de emprego. Aí quando Deus já abre porta de emprego, a gente fala que já some da igreja. Isso. A pessoa some da igreja. A gente ficou aí o foco no trabalho, depois fica falando para o pastor, olha, não dá tempo de vir na igreja, porque dia que eu não vou trabalhar, que é dia da minha folga, eu tenho que lavar roupa, tenho que limpar a casa. O que Deus... Você sabe disso. Então, Deus já abriu porta, amém. Mas ele não quer que você tire o foco dele. E aí, o que aconteceu? A gente ora,
Deus abre porta de emprego, aí tudo bem. Aí a gente fala, não tira o dinheiro de dízimo por causa de... Esse dinheiro não dá para tirar dízimo. Ou eu vou tirar o mês que vem. Às vezes a gente já começou a falhar com Deus. Se ele mesmo que abriu a porta. Aí o que aconteceu? Nós não vai na segura oração porque nós chegamos de trabalho cansado. Nós já fala que trabalho já está exaustivo. Aí quando chega em casa tem família para cuidar, tem os filhos, tem marido. Aí tudo bem. Aí o que vai acontecer? A gente já fica tudo prisionado. É no trabalho, é na casa. A gente vai fazendo outras coisas. Tem aquele momento do celular que a gente já fica na internet. E aí como que fica? Deus fica de lado. O que Deus faz? Para ele não fazer nós perder nossa salvação, ele é sábio, ele conhece nosso interior, o que ele faz? Fecha a porta de novo. A gente fica desempregado, o que vai acontecer? Vai chorar aos pés do Senhor. Pede ajuda de novo. Senhor, não tem isso, a conta acumula. E agora, dessa vez, a gente vai ter uma visão diferente. Deus tirou por causa de... Ele deu, mas você não sabe ministrar, lidar, separar o tempo de Deus com o tempo que é de trabalho e de outras coisas, o que ele vai fazer? Agora você vai estar atento, porque senão ele fecha a porta de novo. Para nós ficar, esse tema que você falou, fica o fardo das pedras de Jesus, é isso. A gente tem que colocar Jesus no centro, no controle, na prioridade, no primeiro lugar, porque senão ele nos dá, ele nos abençoa. Mas também ele tem poder de tirar tudo para a gente poder ficar sem nada, que já sabe que solução é só ele. Porque você pode estar desempregado hoje, ou estar com fome. Você vai na casa do seu vizinho ou parente de família, pode dar um prato comer hoje, mas você sabe que amanhã ele não vai dar. Se você tem conta para pagar, ele não vai pagar. Se ele pagar a primeira vez luz e água, você tem que virar outro mês. Se você está pagando aluguel, o dono de casa não vai esperar. Você tem que se virar para pagar. Se ajuda vem agora, mais tarde ninguém vai ajudar. Então, se nós estamos, nossa visão é Jesus, fazendo a vontade dele, ele vai cuidando, mas nós temos que saber ministrar. O tempo dele é dele. Não, por isso que ele fala que a glória dele não divide com ninguém. Por isso que eu falo que a gente todo dia nós temos que pedir sabedoria, como você falou. Você trouxe uma palavra. Glória a Deus. Oh, missionária Cris Pinheiro, eu creio que você vai trazer a palavra de novo. Ela estava viajando, fazendo missão e voltou. E eu quero agradecer o Zé Luiz, meu sobrinho lá do meu país. E todo. Ontem não falei nome das pessoas. Tem uma abençoada lá de Holanda, um de Estados Unidos. Falou para mim. Você não me anunciou o meu nome. Então, eu não vou citar o nome das pessoas, porque sempre eu erro. Mas que Deus te abençoe. Muito bem. Eu não te conheço, mas eu fico muito feliz, porque a palavra nós já conhecemos. É isso que é verdade. Nós não conhecemos o desejo, a vontade que nós temos no nosso coração. Mas Deus que me conhece, te conhece, ele sabe como você está, ele está cuidando de você, está cuidando de mim. E eu creio que ele vai continuar cuidando se quando você tem essa visão para permanecer, para Deus dar sabedoria, para permanecer nessa visão. Mesmo que a gente sabe que nesse mundo é muito cansativo, vem tantas coisas que deixam nós às vezes abatidos, mas tem que olhar para Jesus. Eu cheguei de trabalho correndo, praticamente eu cheguei, quase já passou 3 horas. Falei, vou tomar banho rápido. Quando vê, faltava 10 minutos. Eu falei, então é assim que Deus trabalha. Às vezes o inimigo quer colocar na nossa mente. Não, é muita coisa, você não pode, não consegue. Mas aí, se a gente não separa, e obra de Deus que vai ficar dormindo. Porque a gente tem que comer, a gente tem que sobreviver, tem que pagar a conta, tem que trabalhar. Então, se nós ver, a gente não faz a vontade de Deus nunca. E onde você estiver, eu creio o seguinte, que onde Deus te colocar,
Ali você tem que ser luz. Ali você tem que fazer a vontade dele. Se Deus te deu uma porta de emprego, naquele seu emprego você tem que ser luz para o seu chefe, luz para aqueles empregados que estiverem ali trabalhando naquela empresa, onde você estiver. Porque as pessoas hoje em dia, elas acham que eu tenho que ser crente só na igreja. Não! Você tem que ser cristão 24 horas por dia. Eu já ouvi uma pessoa falando assim para mim. Já ouvi isso. E não, você tem que ser cristão 24 horas por dia. Quando você está no açougue comprando carne, o açougueiro que está te atendendo, ele tem que ver Jesus em você. Você tem que ter uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. E, irmã, vê uma coisa que você repara. A gente que não serve a Deus, as pessoas não enxergam, mas nós já acha que ninguém está observando. A pessoa fica observando 24 horas. Eu saio na rua, a pessoa já pergunta, você é de que igreja? Eu falei, nossa, mas será que tem na testa escrito assim? Não, por causa do seu vestimenta, do seu jeito de falar. Então, a gente tem que ser por causa tem que mostrar respeito, consideração para nosso Jesus. Se Jesus fala que a palavra de Deus mostra que ele fala que ele fez nossa imagem, a semelhança a ele. Então, nós temos que ser imitador. Apóstolo Paulo fala também que nós tem que ser imitador dele. Imitador naquele sentido, na todo sentido. Esses dias, eu estava falando assim, meu Deus, eu queria tanto, a coisa da cabeça. Levantei, porque sempre, 4 horas, a gente tem aquele grupo que a gente está meditando, orando, né? Aí eu falei assim, né? Nossa, tem dia que você quer ouvir uma palavra diferente, né? Para Deus falar com você, ou para não tomar decisão e escolha precipitada. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu queria tanto que a pessoa falar comigo. Aí entra um abençoado, daqui a pouco entra mais um. Eu preciso oração, isso. Eu falei, Senhor, afinal, eu queria que a pessoa falasse comigo. Aí a pessoa já vem. Irmã, me orar nesse sentido. Irmã, eu preciso. Aí parece 3, 4 pessoas. Eu falei, meu Deus, eu queria uma coisa. Porque Deus conhece nosso desejo, nosso coração. E a gente, às vezes, sente que está acabado, que está fraco, que está esgotado, que já chegou no extremo, no limite, mas aí Deus fala, não, tem mais um pouquinho ainda, você não chegou no total limite. E aí, é naquele dia que você quer receber uma palavra e quer que Deus fale com você, Deus usa essas pessoas para falar. E aí, quando a pessoa fala com você, você acha assim, falei, não, mas para aí. Eu estou mais melhor que essas pessoas, porque essas pessoas estão contando essas coisas e eu não tenho nem noção de que tamanho, né, de problema ou situação, porque Deus tem um jeito de trabalhar com a gente que a gente não entende, irmã. Porque na hora que você falou, meu Deus, essa coisa está complicada, está muito difícil, eu não consigo saber como que eu faço. Mas Deus usa essas pessoas para pedir oração, para desabafar, para falar na que situação que está, para você cair em si. Você está achando que você, às vezes a gente fica até fazendo de vítima, de coitado, parece que você tem problemas com todo mundo. Mas quando Deus usa essas pessoas para desabafar e você orar, você fala, não, peraí, eu vou orar assim. O meu problema não chega nem metade dessas pessoas, você entendeu? Para Deus, então, o que é? Deus está falando comigo. Não é do jeito que eu quero ouvir, mas é do jeito para eu cair em si, para mostrar que ele está cuidando de nós dos mínimos detalhes. No momento que nós achamos que não vamos ter solução, no momento que nós achamos que não tem mais jeito, que não dá mais, Deus mostra, abre nossa mente e visão espiritual para nós ver que ele tem o tempo certo, que ele está trabalhando, que ele está cuidando, que não é do nosso jeito, porque a gente às vezes quer ficar que nem criança mimada. Quer fazer coisa e quer, porque a gente pensa que ai, meu Deus do céu, com aquele drama todo. Mas quando eu louvo a Deus, porque Deus tem um jeito de trabalhar comigo nessa forma. Quando a pessoa já pede oração, né? Aí eu falo, nossa, Deus tem cuidado, Deus tem trabalhado na minha vida. Não é fácil para ninguém, mas quando nós saber, o apóstolo Paulo fala que nós temos que dar graça em tudo. Não importa a situação, não importa a causa, não importa a ocasião, o lugar, o que está acontecendo com você. Mas quando, e o apóstolo Paulo está falando, você aprende a agradecer, aí algo acontecer.
Eu falo algo aqui num live, que tinha uma irmã lá na igreja onde eu congregava lá no meu país, irmã. Ela tinha, mas praticamente muito tempo. Ela entrava, porque nós tínhamos aqui na igreja quase a maioria parte, acho que não está fazendo mais, ou não tem, não sei. Que nós falamos o círculo de oração, mas tem, que eu estou falando círculo de oração mesmo. Só para orar, para aquelas mulheres que não faltam a oração. Oração, a palavra de Deus, e a pastora fala, a palavra de Deus fala que a oração é coluna da igreja, que é verdade, né? Então, tem uma jovem, ela todo dia a oração dela é para agradecer para a porta de emprego. Mas aí eu fico falando, glória a Deus. Nossa, está agradecendo por porta de emprego. Depois eu vim descobrir que ela não tinha emprego nenhum. Ela estava agradecendo para a porta de emprego que ela tinha que ela ia e receber esse porta de emprego, mas ela nunca tinha esse porta de emprego. Depois de muito tempo que ela... Falei, nossa, a oração dela é estranho. Ela é só para agradecer para que Deus dá a porta de emprego, agradecer para isso, para aquilo. Ela, assim, a pessoa doente está agradecendo para a saúde. Aí, quando eu perguntei para a pastora, eu falei, pastora, glória a Deus, Deus está sendo abençoador nessa moça. Está agradecendo por porta de emprego. Eu falei, Neuza, ela não tem emprego. Depois de quase um ano, Deus abriu uma porta no supermercado trabalhando na caixa, que eu fico sabendo que a porta abriu naquele exato momento. Por quê? Ela só agradecia, não pedia nada, só agradecendo. Então, às vezes, a gente tem um jeito muito bonito de quando vê a pessoa e confiando, acreditando que Deus está trabalhando. Enquanto nós estamos agradecendo, Ele está providenciando bênção. E eu aprendi muita coisa com isso. Porque ela crendo e acaba Deus preparando um trabalho na área que ela queria, porque na época ela fazia curso de informática, ela estava agradecendo, e era um supermercado maior que tinha no meu país, e Deus abriu na capital do país, Deus abriu a porta. Então, para ver como Deus trabalha. A gente também, como ser humano, às vezes a gente também se deixa levar por circunstâncias. A gente vê que o ímpio está prosperando, que aquela pessoa que está toda errada, ela está se dando bem. E aí você fala, mas eu que estou fazendo a obra, que estou aqui trabalhando, o ímpio lá está prosperando e eu nada. E aí, agora, então, eu vou pegar sua palavra e vou dizer, comece a agradecer por tudo aquilo que você tem. Paulo diz, aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí, isso não é comodismo, é você ser grato a Deus por tudo. E digo mais, você agradecer por aquilo que você ainda não tem, que foi o caso dessa menina, é você ter fé, é exercitar a sua fé. Eu, a partir de hoje, também vou começar a agradecer por um monte de coisa que eu ainda não tenho, tá? Só por causa dessa palavra. Glória a Deus. Não, é sério. E engraçado que tem muita pessoa que vem pegando gancho sobre o que aconteceu com ela. Porque ela era nova convertida na época, nova convertida. Mas ela exerceu a fé acreditando. Por causa de meditar na palavra, ela acreditar naquele versículo, na 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça. E ela captou isso e agradecendo. A oração dela não era de pedir, era só de agradecer para aquilo que ela não tinha. Mas Deus abençoou e abriu a porta na área, porque Ele conhece nosso coração. Porque às vezes a gente pedir também, se não pedir direito, ou se nós não tá fazendo a vontade de Deus, já sabe que Ele não vai dar. Então é mais um motivo nessa tarde para nós aprender que com palavra é 3 coisas: consagra, meditação e oração. E sem isso, não tem outro jeito. Eu falo isso o tempo todo. Porque na hora de meditação dá soneira, dá cansaço. Você sabe como o inimigo trabalha, né? Dá aquele soneira, você pensa, nossa, é um sono profundo. E aí você fecha a Bíblia, o sono vai embora. Vai embora. É verdade. Muita coisa. E a gente não tem noção, se a gente não dá
se a gente dá crédito a esse soneiro, porque eu creio que acho que todas as pessoas que aceitam Jesus, que começam a servir a Deus, têm uma luta. O inimigo coloca um obstáculo para a gente parar, para tentar desistir. Principalmente já ouvi a pessoa na igreja falando assim: eu não sei porquê, mas eu não aguento fazer consagração. Me dá um rebuliço no estômago, dá um pavor, dá fome. Eu tenho uma pessoa que falou para mim: esse o inimigo trabalha, que eu sei que é inimigo trabalha. Porque ela pode ficar o dia inteiro sem comer, não sentir fome. Mas na dia de consagração pode ser 2 horas de consagração. Aí dá vontade de fazer, de beber água, que ela não bebe, ela quase não bebe água muito. Mas no dia, por exemplo, que a gente vai falar, vai fazer uma consagração. Ela não consegue porque ela falou dentro da consagração que ela está fazendo, aí dá vontade de comer, ela já vai lá na panela, já mete colher, já come. Aí ela lembrou que ela está na consagração. Eu falei, então, porque o inimigo conhece a nossa fraqueza. Então, nós temos que saber se é isso que está nos tirando de presença de Deus, que nós venhamos orar de um jeito, porque a gente não fica... Imagina, passa um ano inteiro e não consegue consagrar, nem que seja 2 horas. Porque eu vivo falando para as pessoas, orar, porque quando eu aceitei Jesus, eu não sei se você é assim ou vocês que estão na live, a pessoa fica falando aqueles palavras difíceis, quando a gente começa a aceitar Jesus, aquela palavra, porque é soberano, aquelas palavras difíceis, sabe? Que a gente começa a orar, fica engrandecendo a Deus, mas fica falando aquela palavra, principalmente quando a gente tem curso de teologia, que a gente vai aprender como que é, né? Aquelas palavras difíceis, complicado, a gente fica orando. E eu falava assim, meu Deus, imagina, eu consigo não orar nem 2 segundos, a pessoa fica orando meia hora, eu fico lá dormindo, não conseguia orar direito. Então, com o tempo, a caminhada com Jesus é uma aprendizagem. Porque quem aceita Jesus, por isso que Jesus fala que tem que deixar o fardo, ou como que eu posso falar? Renunciar tudo. Mas eu dava sacrifício no orar, dava sacrifício no meditar na palavra, eu não entendia, eu fazia tudo diferente. Mas hoje, eu glorifico meu Deus, porque eu persisto, eu insisto, mesmo de forma errada no início, mas eu não desacreditei. Porque sempre eu falava, ora, só para nós terminar, uma coisa que eu acho interessante também, que eu sempre falo para as pessoas, não querer tomar a experiência de outra pessoa. Aí vi pessoa que ora muito, havia pessoa que medita muito, eu vou querer, que nem aquele pregador. Não. Nós somos instinto diferente. Deus usa você, irmã, como você, é porque eu não sei, eu quero o seu dom, mas eu não sei o preço que você pagou. Eu não sei quanto hora você fica jejuando, não sei hora como, se você está levantando, perdendo o sono de madrugada para orar. Eu não sei como que está sendo a sua comunhão, a sua intimidade, o compromisso, e, né, o encontro que você tem com Deus. Então, tudo depende da gente, é um desempenho. Por isso que salvação, a palavra de Deus fala que salvação é individual. Porque essas coisas, para a gente querer copiar a pregação de irmão, de pastor, de missionário, não vai dar certo. Eu tentei fazer até esboço para pregar. Quando chegava no púlpito, Deus mudava tudo. Quando chegava a hora de pregar, eu posso meditar nessa palavra uma semana inteira, 15 dias. Quando chegava no púlpito, Deus falava, não é isso, prega na libertação. Eu falei, e agora, Senhor? Meu Deus do céu, eu já tenho de corar na cabeça. Mas na hora o Espírito Santo começa a trabalhar, dá versículo, o Espírito Santo começa a falar que ele vai fazendo me lembrar. Mas lembrar o quê? Aquilo que nós já estudamos, que nós já meditamos. Ele não vai abrir nossa mente aquilo que nós não sabemos. E através da palavra que a gente vai guardar. Então, é uma coisa que eu falo para todos. Busca a sua própria intimidade, a sua própria experiência, porque ninguém vai ter aquilo que o outro tem. A não ser que Deus permite para você ter o mesmo dom, mas mesmo assim
não é a mesma coisa. Nunca você vai ter coisa dos outros, porque é aquele Deus que está com a irmã que está com você. Aquele algo que você precisa, como o apóstolo Paulo fala, nós temos todos a capacidade e habilidade em Deus para Ele nos capacitar e nos dar dom e dar fruto do Espírito Santo. É o que a gente busca. Mas que Deus abençoe a irmã e todo. Por Amém. participar, foi um live muito grandiosa, muito abençoador você falando. Amém. E eu creio que você vai participar mais vezes, pode contar comigo, vai estar nas minhas orações, e você tem o meu Obrigada. contato no WhatsApp. Pode acreditar que daqui a pouco já mando o link do YouTube também. Mas Deus é assim que trabalha. Nós estamos todos juntos. Que Deus abençoe Amém. grande. Um abraço Amém. forte para cada um de vocês. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo.